A forma como você explica sobre a mente da criança é 100% verdade. Eu só quero dormir até mais tarde. Sempre fazendo birra, nunca conseguem o que quer. Sempre que não conseguem o que querem, fazem birra, mas o que acontece é que nunca crescemos. Nós temos 40, 50, 60 anos, ainda fazendo as mesmas birras que fazíamos aos 7 ou 8 anos. Então as pessoas acham que envelhecer é crescer. Você precisa voltar às cicatrizes para conseguir crescer? Sabe, levei 5 anos fazendo minha meditação, meus alongamentos, me alimentando direito, dormindo direito, e você precisava de um lembrete constante. É quase como quando você coloca um lembrete no seu celular. 15 minutos, você consegue. Isso precisa estar no seu cérebro, você já fez demais. E o que acontece na vida é que começamos a ver nossas vidas se tornando muito bem-sucedidas. Estamos ganhando dinheiro, estamos fazendo isso, estamos fazendo isso. Quero mais, eu me esforço mais. Eu gosto de me esforçar ao máximo, não me interprete mal. Eu apoio totalmente essa ideia. Mas para se esforçar ao máximo, é preciso ter cuidado com a máquina que está empurrando. Ela vai acabar morrendo e depois levará anos para se recuperar. Assim você perde esse tempo que o tempo passou, sabe? Eu perdi 5 anos em que poderia estar arrasando e agora estou finalmente voltando a arrasar. Perceber, cara, eu aprendi da maneira difícil. Às vezes essa é realmente a única forma de aprender. Às vezes é. É o único jeito de aprender. Foi assim que eu mais aprendi. Tudo bem, isso é pra voz constante e implacável na minha cabeça, que simplesmente nunca vai me permitir parar. Ok? A voz implacável que todos nós temos. O que acontece com essa voz? Eu vou responder a sua pergunta. Todos nós temos uma voz na nossa cabeça. Alguns de nós são muito espirituais, mas todos nós temos essa voz. Você está fazendo merda. Isso está errado. Não faça isso. Quanto mais você não escuta essa voz, mais distante ela fica da sua cabeça. Algumas pessoas chamam de Espírito Santo. Algumas pessoas chamam de Deus. Algumas pessoas chamam de monges. Não importa como você chama, ela está lá. Todos nós temos isso. É a voz do certo ou errado. Mas quanto menos ouvimos essa voz, mais ela se afasta. A única voz que você ouve é a sua própria. Quando a única voz que você ouve é a sua, você está errado. Existe uma voz que te guia pela vida. Às vezes ela te guia para uma direção que você não quer seguir. Geralmente é exatamente para onde você deveria ir. É aquele lugar desconfortável. Então essa voz está sempre falando comigo, mas nós não a ouvimos. Eu a escuto. E quando começo a ficar ansioso, nervoso, como já aconteceu, todos nós sabemos que já exageramos. Porque ela está nos dizendo, estou ficando cansado, estou me desgastando. Mas a gente continua. Eu começo a conversar com minha noiva, ei, estou fazendo demais? Você começa agora, como eu fiz na Hell Week, como faço o tempo todo. A decisão de 1 segundo. É aquela decisão quando sua mente começa a ficar tão agitada, quando você não consegue nem se ouvir pensar. Você precisa desacelerar. Quando você vive seguindo uma rotina, todo dia é uma rotina, você não tem tempo para si mesmo. Quando você começa, e todos nós sabemos como é, eu não tenho mais tempo para isso, eu não tenho mais tempo para aquilo. É quando sua mente e seu corpo estão dizendo, pense sobre isso. Estou negligenciando minha noiva, estou negligenciando minhas disciplinas de vida, estou negligenciando minha leitura, meu aprendizado, meus treinos, minha alimentação. Quando você começa a negligenciar tudo isso, você negligencia uma dessas coisas. Você pode negligenciar todas elas por muito tempo. Isso vai te assombrar. Quando você começa a perceber isso, meu Deus, faz tempo que não como direito, faz tempo que não durmo direito. Basta uma dessas coisas para te tirar do eixo. Por isso estou muito atenta à minha alimentação, ao meu sono e às minhas disciplinas de vida. Quando começo a me distanciar demais deles, é uma parada brusca. Porque o que me fez ser quem eu sou foi o eu, não apenas as disciplinas, mas as autodisciplinas da vida. E essas estão sempre à sua frente. Se você tiver alguma, ela estará sempre à sua frente. Então esse é o meu limite definitivo. Sim, adoro isso, cara. Ótimo conselho. E acho que um exemplo simples é o sono. Quando você acorda de manhã, tem uma parte de você que pensa, vou só voltar a dormir. Exatamente. Quando costumávamos acordar às 4 da manhã, como monges, às vezes às 3. É como se existisse essa parte. E você só se ouve dizer, tudo bem? Volte a dormir, tudo bem. Isso mesmo. Mas então aquela voz que diz, não, você precisa se levantar, fica mais baixa. Sim. Você precisa se levantar. E você simplesmente a afastou. Você simplesmente o afastou. E é esse o desconforto que você precisa suportar. Abraçar. Isso mesmo. Exatamente. Essas vozes importam, elas te guiam. Como eu disse, a mente é sua maior arma. Sim. Ela também pode te guiar para ficar muito confortável. Sim. Então, você tem que tomar cuidado. A mente vai te enganar. Sim. Diz, dorme até mais tarde. Você merece. Sim. Às vezes você não merece. Então existe essa linha tênue da mente conseguir uma vantagem tática sobre você. Tipo, eu trabalhei demais. Sim. Na verdade, você não trabalhou o suficiente. Quando fomos treinados como monges na filosofia védica, o texto aborda a diferença entre a mente e a inteligência. A mente é comparada à de uma criança.
E a inteligência é comparada à de um pai. E assim, quando a criança se descontrola, quando a mente se descontrola, quando não é treinada, controlada, disciplinada, autodisciplinada, etc. Uma criança não quer estudar para os exames, certo? Porque é difícil, é doloroso. E o papel do adulto, que é a inteligência, algo que muitas vezes esquecemos que existe. A inteligência é aquela voz que orienta a mente. Isso mesmo. Mas o que muitas vezes acontece é que a inteligência só tenta gritar com a mente, como um mau pai. Exatamente. O pai só grita. Isso é 100%. Sem ensinar, sem educar, sem conhecimento, só grita. Isso é 100%. A forma como você explica sobre a mente da criança é 100% verdade. Eu só quero dormir até mais tarde. Sempre fazendo birra. Nunca conseguem o que quer. Sempre que não conseguem o que querem, fazem birra, mas o que acontece é que nunca crescemos. Nós temos 40, 50, 60 anos, ainda fazendo as mesmas birras que fazíamos aos 7 ou 8 anos. Então as pessoas acham que envelhecer é crescer. Você precisa voltar às cicatrizes para conseguir crescer? Com certeza. Se com a idade você só repetiu o que fazia quando era mais jovem... Exatamente. Só que mais forte. É isso. Isso mesmo. Você só fortaleceu um músculo ruim. Estou fazendo uma birra ainda maior aos 43. Do que fazia aos 8. É, muito verdade. Sim, você só fortalece um músculo ruim mais e mais e isso pode te quebrar. Com certeza. É por isso que eu amo a mentalidade de monge. É. E é por isso que eu falo muito sobre isso no meu livro também, essa mentalidade. Eu não sou um monge, mas adotei muitas das disciplinas, das autodisciplinas, dessa mentalidade para crescer. E o que é engraçado nisso, como costumo dizer, é que do outro lado desse lugar extremo, que eu chamo de sofrimento, chame como quiser, existe um mundo completamente diferente. Que as pessoas nem sequer examinaram, mas é preciso ir a esse extremo para examiná-lo. Você quer ficar aqui, neste lugar confortável? Quando você se força a ir para esse lugar extremo, é como se fosse um universo totalmente diferente. É quase como se você fosse um astronauta e tivesse examinado algo lá em cima, fora do espaço. Não, isso sempre esteve lá. Mas você precisa passar por toda a lama e toda a merda para examinar isso. Você percebe? Uau, Deus, através de toda essa porcaria, existe um universo totalmente diferente aqui na minha mente. Outro universo. Absolutamente. E qual a sua opinião sobre capacidade no sentido de, por exemplo, se alguém está ouvindo agora, alguém está assistindo ou nos ouvindo, e essa pessoa está tipo, vocês são malucos, né? Como eu ouço, sim, tenho certeza que você ouve isso o tempo todo. Eles também podem alcançar essa capacidade, e é por isso que escrevi o livro So Raw. Porque o que fazemos muito bem neste mundo é olhar para pessoas super-humanas e rotulá-las. No momento em que os rotulamos, isso nos dá um passe livre, como um salvo-conduto. Isso é, eles são os 1% diferenciados. Eu nem vou tentar fazer isso porque isso nem faz parte de mim. Deus fez eles especiais. Eles são pessoas especiais. Não existem pessoas especiais. Existem mentes especiais. E a mente pode ser criada por você mesmo. Você pode fazer isso por conta própria. Por isso escrevo o livro da forma como escrevo. Assim as pessoas podem olhar para mim e dizer, meu Deus, ele veio disso. Ele teve que superar tudo isso. Então eu tiro todos os rótulos, até mesmo o de louco. Até o fato de que ele é sobre-humano. Todos esses rótulos agora foram retirados. Mas o engraçado disso é que você vai ter meu livro em mãos. Você vai lê-lo por completo. Você vai ouvir o audiolivro, seja lá o que você conseguir. E quando você chega no capítulo 9 ou 10, já esqueceu o capítulo 1, 2 e 3 do inferno pelo qual eu passei. É assim que a mente quer te amolecer rapidamente e dizer, esse cara é só maluco. Ele é sobre-humano. Tão rápido assim. Rápido, você já esqueceu o que leu. E você ama o livro. Você está amando o livro. E você já esqueceu os 3 primeiros capítulos porque sua mente está dizendo isso é impossível. Já está te guiando por aquele caminho de menor resistência enquanto você lê o livro. É assim que isso é poderoso. Então temos que nos lembrar constantemente de voltar ao capítulo 1, 2 e 3. Sempre se lembre desses capítulos disso. Você também pode fazer isso. Mas primeiro você precisa se autoexaminar ou fazer uma autópsia viva da sua própria vida. Os truques da mente, cara. Essa é uma explicação tão boa. De como a mente pode te enganar tão rápido em alguma coisa, alguém acabou de explicar. Faço isso o tempo todo quando converso com as pessoas. Eu tenho várias palestras para dar e eu destrincho a minha vida. E quando eu vou embora, meu Deus, eu fico tipo, você não ouviu os primeiros 30 minutos da minha história, ouviu? Não, eu ouvi sim, cara. Eu fico tipo, mas você já esqueceu. A mente já está te enganando. É, eu adoro isso, cara.